Boa tarde. Vamos começar aqui a 30ª sessão extraordinária da congregação de 2018. Dando início ao expediente, coloco em discussão a ata da 40ª sessão ordinária. Se alguém tiver algum comentário, reparo, sugestão. Não? Então, coloco em aprovação a ata da 42ª sessão ordinária de 2018. Favoráveis, permaneçam como estão. Abstenções? Desfavoráveis? Então, aprovada com uma abstenção. Na sessão de hoje, nós temos justificativa de ausência do professor Peter, em função de ocorrências lá em Barão Geraldo. Só dele. E recebemos hoje a visita da professora Nery, que vai conversar conosco a respeito do pacto universitário. Né? Muito obrigado. Quer usar? Acho que está aqui o microfone. Boa tarde, meu nome é Nery, como o Álvaro já disse, eu sou professora do IFCH, minha especialidade é História Medieval, mas eu fui designada para coordenar, desde setembro do ano passado, o Pacto Universitário. O nome é enorme, mas ele tem a vantagem de descrever do que se trata mesmo. Esse Pacto Universitário foi criado pelo MEC e pelo Ministério da Justiça, e a proposta dele é promover o respeito, a diversidade, cultura da paz e direitos humanos. Essa iniciativa, ela responde a alguns programas mundiais coordenados pela ONU, o Programa de Educação Mundial em Direitos Humanos, o Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz e a Agenda 2030 da ONU, que foi traduzida recentemente pela Unesco numa cartilha chamada Educação para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu fiz besteira aqui. Só um minutinho, desculpem. Pronto, voltou. Bom, o comitê gestor ele funciona. O pacto foi criado em novembro de 2016 para durar 2 anos. Então, ele termina agora em dezembro, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. No entanto, o comitê gestor que foi criado na Unicamp, ligado ao gabinete do reitor, que é muito importante, porque dá uma transversalidade interessante para o nosso trabalho, ele estabeleceu um plano de trabalho, que na verdade é um pré-plano de trabalho que eu estou aqui para apresentar, porque nós temos todo interesse em mobilizar a comunidade, gerar interesse para que o nosso plano de trabalho efetivo seja o resultado dessas conversas que vão acontecer nas unidades. Então, tudo que vocês vão ver aqui está sob discussão e vocês podem apresentar livremente suas opiniões para que a gente chegue, então, a um plano que corresponda à identidade da nossa universidade. Bom, eu preciso dizer também que vocês têm um representante no comitê. Esse comitê é constituído por 14 pessoas de diferentes áreas, e a representante aqui, que na verdade é a representante dos estudantes, que é a Thaís de Berne, que eu acho que vocês conhecem, aluna do mestrado, que trabalha justamente com essa questão. Então, o comitê é bastante qualificado em termos de experiência nos estudos sobre os direitos humanos. Como eu estava dizendo, então, o nosso trabalho termina em dezembro desse ano. No entanto, o plano de trabalho que o comitê quer elaborar procura estabelecer ações duráveis e que se realizem também dentro de uma duração maior do que a do pacto. Então, a nossa ideia é que esse plano estabeleça metas de médio e de longa duração, e que se volta, então, para uma transformação da cultura e também na melhoria, na valorização, melhor dizendo, das pesquisas realizadas na área na Unicamp, que são muitas, e nós gostaríamos de valorizar esse trabalho com algumas ações. Bom, então, a nossa principal ação é essa. Nesse momento, a visita às unidades, que nós esperamos ter visitado todas elas até o final de junho. Em termos gerais, o comitê gestor do Pacto da Unicamp pretende estabelecer a valorização e respeito aos direitos humanos como um dado da identidade da Unicamp. Evidentemente que esses valores já integram a nossa prática, mas nós gostaríamos de transformar, de trabalhar no campo cultural para tornar a comunidade ainda mais sensível aos detalhes das implicações da valorização dos direitos humanos, para avançarmos um pouco mais ao ponto em que estamos.
Valorizar e incentivar as pesquisas em direitos humanos realizadas na Unicamp. Isso significa, entre outras coisas, aumentar a interlocução entre disciplinas, entre pesquisadores, favorecendo, então, trocas de ordem teórico-metodológica. Eu venho do IFISH, um instituto onde há muitas pesquisas na área, mas há, por exemplo, pesquisas na área da psiquiatria e da enfermagem, ou na economia, ou nas geociências, que também se ocupam de direitos humanos, que poderiam se beneficiar da afluência de mais alunos de outras áreas e do contato com outros pesquisadores. Então, colocar os pesquisadores dos direitos humanos ou das problemáticas a eles pertinentes em contato é uma das nossas vontades. Por fim, promover estudos e diagnósticos que apoiem a gestão da universidade no aperfeiçoamento do respeito aos direitos humanos. Vocês sabem que no ano que vem nós vamos receber um grupo importante, que são os cotistas, que a gente espera que tenham assim um impacto de transformar a nossa universidade num espaço ainda mais representativo da sociedade, e algumas iniciativas com relação à recepção a esses estudantes no ano que vem fazem parte das nossas atribuições dentro dos limites da atual situação. Nós acreditamos que vamos ter dados mais consistentes daqui a algum tempo, mas para o ano que vem nós gostaríamos de ter, não deixar de lado as possibilidades de já contribuir com a comunidade para uma recepção que seja realmente motivadora para os alunos e para toda a comunidade. Vai ser muito bacana se for assim. Bom, então as nossas propostas principais, para as quais eu peço a atenção de vocês, onde eu gostaria que vocês viessem a dar uma atenção maior, seja hoje ou ao longo do tempo. Nós vamos receber continuamente essas propostas, não precisa ser hoje, vocês podem pensar um pouquinho, que é reunir e divulgar as informações para a promoção de novas formas de colaboração e interlocução de pesquisa, que é aquilo que eu já comentei com vocês. Uma das iniciativas que nós tomamos, bem inicial, é justamente de conversar com os coordenadores de graduação de pós, pedindo que eles enviem para a gente as disciplinas que vão ser oferecidas e para uma divulgação que nós faremos através de um ambiente que nós pretendemos chamar, na verdade, de Observatório de Direitos Humanos da Unicamp, que é um ambiente virtual que reuniria essas informações. Desde os eventos que estão sendo promovidos sobre direitos humanos, até as disciplinas oferecidas na área, seja de graduação, pós-graduação ou cursos de extensão, e também outros tipos de informação, como publicações e outros dados mais de interesse da comunidade. Ou seja, seria um local de referência sobre direitos humanos na Unicamp e também onde a comunidade poderia expressar demandas e apresentar problemáticas. Por exemplo, uma das problemáticas com as quais nós vamos trabalhar agora, já no mês de junho, vamos realizar um pequeno seminário para discutir com a gestão as práticas da justiça, desculpa, acabou me falhando a memória, justiça restaurativa. Né? Bom, então, alguns exemplos, né? As disciplinas, promover a interação entre pesquisas e pesquisadores, divulgar iniciativas bem-sucedidas de gestão e convívio, porque há iniciativas locais que deram certo e que não são conhecidas de toda a comunidade, nós achamos interessante que elas sejam divulgadas. E, por fim, receber e apoiar no campo da cultura demandas e sugestões da comunidade interna de competência do observatório, como esse caso da justiça restaurativa. Aqui no tópico número 1, eu gostaria de ressaltar o ponto elaborar o histórico da contribuição da Unicamp. Como eu já disse, no meu instituto há muitas pesquisas na área, mas mesmo lá nós não temos preservada a memória da contribuição que a Unicamp já deu para a sociedade trabalhando e pesquisando com os direitos humanos. Nesse momento em que os direitos humanos estão no mundo todo sob ataque, nós consideramos que é muito importante que essa memória seja resgatada, para que a sociedade, inclusive, possa refletir um pouco melhor sobre a sua concepção de direitos humanos, olhando para aquilo que ela já conquistou, já se beneficiou de políticas voltadas para esse domínio no campo da saúde, da cultura e da justiça. Também gostaríamos isso são informações pesquisas que nós gostaríamos de concluir ainda esse ano e colocar no observatório, elaborar identificar as principais temáticas, problemas e metodologias,
identificar os grupos de pesquisa e os pesquisadores ativos e promover permanentemente a análise de dados. O terceiro ponto seria apoio à informação da comunidade, que pode se dar de diferentes formas. Por exemplo, a Educorp, que é a Escola de Educação Corporativa da Unicamp, que oferece formação para os funcionários de diversas ordens, informática, inglês, espanhol e assim por diante, ela nos pediu que montássemos um curso para formar multiplicadores. Esse curso já foi montado, ele será oferecido pelos membros do comitê gestor no próximo semestre, e o objetivo da Educorp é que esses multiplicadores apresentem em todas as atividades, todos os cursos oferecidos pela Educorp, conteúdos de direitos humanos. Então, eu já ressalto aqui em azul para vocês que, embora a ideia tenha surgido para a formação desses multiplicadores, nós aceitaremos também outras inscrições, então haverá vagas para outros funcionários. Então, se os diretores tiverem interesse em formar unidades de referência ou simplesmente se houver um interesse individual de algum funcionário, ele é bem-vindo, porque haverá vagas. Outras intervenções, elas se fariam no espaço comum, então mensagens sensibilizadoras, simples e diretas. A nossa vontade é jamais poluir o campus, né? Mas é deixar os nossos ambientes mais interessantes com mensagens que sejam boas ideias e que gerem a empatia da comunidade. E para isso a gente está montando um grupo de pessoas, um grupo multidisciplinar, para que realmente essa interferência seja objetiva, clara e discreta. Bom, a gente também tem interferências em momentos importantes em que a universidade se abre para a comunidade externa. Isso já aconteceu no Ciência e Arte nas férias. Na Calourada, se vocês forem lá olhar, tem um campo para direitos humanos, onde nós já temos uma participação. Na abertura agora na UPA, nós também temos uma participação já pronta, que logo será divulgada. Eles estão fechando o site. Ele já está funcionando, mas ainda há conteúdo sendo postado. E outros gestos de sensibilização, como mensagens, performances, exposições e assim por diante. Por fim, identificar e informar demandas por meio de seminários e workshops. No caso, eu citei o exemplo já da Justiça Restaurativa, que era para ter acontecido em maio, mas tivemos que transferir para... Não, na verdade, desculpem, está sendo fechado para maio mesmo, na verdade não é junho. Provavelmente dia 20, 25 ou 29 de maio, mas vocês serão informados. Por fim, estudar formas de apoio à divulgação de pesquisas que propõem políticas públicas. Nós já estamos em contato com várias secretarias da Prefeitura de Campinas para tentar discutir em que medida podemos colaborar, e vamos às reuniões levando já alguns projetos. Então, a ideia é buscar mesmo parcerias. Começamos pela Prefeitura, mas outras possibilidades certamente aparecerão. Elaboração junto com a comunidade de uma Carta dos Direitos Humanos da Unicamp, que é um tópico bastante delicado, porque envolve muitas vontades e muitas percepções, e por isso que a data dela, caso esse elemento entre mesmo no nosso plano de trabalho final, é 2020, porque é um trabalho mais longo e, se necessário, esse prazo pode ser dilatado. Por fim, o apoio à projeção da Unicamp nas discussões nacionais e internacionais sobre direitos humanos, né? Eu gostaria de deixar um convite a vocês. Nos dias 4 e 5 de outubro já está agendado para acontecer no Centro de Convenções da Unicamp um simpósio que pretende reunir estudantes, professores, grupos de pesquisa que tenham trabalhos na área dos direitos humanos. O objetivo não é a apresentação de resultados atuais de pesquisa, mas o conhecimento mútuo do que está sendo feito. A ideia é que seja mesmo um simpósio, inclusive com atividades artísticas, com bastante apoio para que a comunidade celebre nesse dia esse aspecto da sua identidade. E o comitê gestor, nesse evento, pretende apresentar o histórico das pesquisas, o plano de trabalho resultante da visita às unidades e o método de trabalho, e a comunidade divulgar os grupos de pesquisa, as pesquisas individuais e as iniciativas de gestão. Então, também digamos assim, as ações
de sucesso que aconteceram e que se pretende divulgar, terão espaço também ali para a sua apresentação. Por fim, performances e intervenções artísticos culturais, também relacionados à pesquisa de direitos humanos da Unicamp. Bom, aqui é como... Isso aqui eu usei para mostrar para os coordenadores de graduação e pós que os tópicos que nos interessam são os tópicos rigorosamente retirados da Declaração Universal e separando os tópicos que são mais de interesse da comunidade interna no campo da vivência e os tópicos, sendo esses tópicos também, evidentemente, objeto de pesquisa, e os tópicos pertinentes à comunidade em geral, né? Então, no caso dos pertinentes ao cotidiano da comunidade em geral e também da universidade, acessibilidade, inclusão, liberdade de expressão política, religiosa, cultural, sexual, combate ao assédio sexual e moral, a violência, combate à violência e combate ao preconceito, direito à justiça, educação, nacionalidade, trabalho, locomoção, residência, segurança social, cultura, representatividade política e ordem internacional. Por fim, vocês em breve vão receber o formulário de inscrição. Eu apelo para que, caso algum docente tenha trabalho na área ou seja líder de grupo de pesquisa e não possa, nós gostaríamos muito que vocês fossem, mas que não possa estar presente no simpósio de 4 e 5, que envie um representante, porque a ideia mesmo é que alguém apresente a pesquisa que vocês fazem. As inscrições vão começar em breve, eu peço a vocês que fiquem atentos e que considerem mesmo participar, porque vai ser muito bom tê-los lá. Por fim, o nosso e-mail, direitoshumanos@unicamp.br, e o telefone, por enquanto é um telefone celular, mas logo a gente vai divulgar também o telefone fixo da gente. Thaís, quer acrescentar alguma coisa? Boa tarde. Eu queria só aproveitar o espaço para divulgar que no dia 10, na quinta-feira que vem, às 7 horas, vai acontecer aqui na UL12 a pré-conferência municipal de direitos humanos, do eixo referente às entidades de pesquisa e acadêmica, e também de entidades empresariais, então seria muito importante que os professores e funcionários pudessem participar. É um evento que não tem nenhuma relação com o observatório, é próprio da Prefeitura Municipal de Limeira, mas que seria interessante que vocês participassem. Eu gostaria de ouvi-los agora. Você já tem alguma sugestão, alguma consideração? Por favor. Então, nós vamos lançar uma pesquisa, provavelmente em maio. Eu estava conversando agora com a Thaís, porque ela está trabalhando com um dos membros do comitê, que se chama Regina Facchini, e a Regina está trabalhando num formulário específico para fazer esse levantamento. Logo, acreditamos que em maio, ele está no nosso cronograma que isso em maio será feito. E segundo a estimativa da Regina, em agosto a gente já consegue ter os dados todos ponderados. Nós vamos enviar para cada docente. E eu acho que também que... acho não, é fato. A gente vai fazer essa pesquisa também, além de cada docente, com a unidade, para saber se a unidade tem iniciativas, para a gente já ter esse balanço também de gestão dessas colaborações. Mais ninguém? Bom, eu agradeço muito aos colegas pela oportunidade, ao professor Álvaro, a todos vocês. Eu acredito que algumas dúvidas e preocupações, sugestões possam vir a surgir. E eu digo a vocês que nós estamos inteiramente à disposição. Vocês podem tanto entrar em contato comigo, com a Thaís, porque para nós é vital mesmo que a comunidade se sinta representada pelo trabalho que a gente vai realizar, porque senão ele não se realizará, né? A gente quer realmente que seja dessa maneira. E então, por favor, fiquem completamente à vontade para participar desse projeto, tá bem? Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado.
Lembrando que a Thaís pode ajudar a fazer a ponte, né? Acho que isso é importante. Muito bem. Dando continuidade ao expediente, acho que na última reunião nossa, fazer um reparo, uma pequena correção, foi mencionado que são 3 os eleitores, os representantes discentes junto à congregação. Na verdade, são 4 titulares e 3 suplentes, tá? Só para uniformizar essa informação correta. Em relação à documentação que acompanha a pauta, foi incluído agora, né, Flávio, o relatório das impressões. Ele não tava, o link não estava no documento originalmente enviado para vocês, agora está lá, conforme o combinado. A ideia, então, é que toda a congregação esteja, né, mesmo que não complete, porque às vezes tem aquele intervalo, né, gente? O fechamento do mês anterior e a data da congregação. Nesse mês aqui, meio que coincidiu o primeiro dia útil e aí complica um pouco, mas normalmente teremos o relatório fechado há mais tempo. Muito bem. Um outro informe relativo a essa documentação diz respeito à planilha de acompanhamento da execução do orçamento 2018, também conforme nós começamos a fazer nas últimas reuniões, e o demonstrativo de receitas e despesas do convênio 4208, que é o AIU, Apoio Institucional. Havia sido feita uma sugestão, né? A princípio, nós pensamos em colocar o relatório relativo aos recursos, digamos, orçamentários, e no Planes, se não me falha a memória, foi sugerido que, por que não também o AIU? E aí já incorporamos, e acho que na medida em que vocês forem acessando essas informações, se for necessário algum tipo de revisão, mudança, por favor, sugiram. E eu gostaria de ver com vocês a possibilidade de nós combinarmos aqui uma reunião da congregação extra, virtual, especificamente para o plano de aplicação da RTI FAPESP. Não sei se o Rodrigo quer falar alguma coisa, tal, mas, dado o cronograma e os momentos, acho que vai ser importante a gente fazer para agilizar. Basicamente, é a relação, né, de como a gente vai usar. Aí todo mundo pode olhar por e-mail e dizer se está ok ou não. Pode ser? Tem previsão para isso? Em que momento? Não, ainda não. Tá. Tem até uma dúvida, na verdade, se será necessário, porque se ficar muito próximo da... É verdade. Dependendo do time, esqueci de mencionar isso, que dependendo do time, a gente deixa para a próxima reunião. Mas, se acontecer de liberar antes, O único problema desse documento não estar aqui é que uma parte do recurso que vai ser aplicado na modernização do Beltério depende de orçamento de empresa, de construtora. Isso depende de um projeto elétrico do pessoal que está ajudando a gente aqui, e aí entregar isso para uma construtora para fazer, e não é rápido isso, né? Então, por isso que atrasou. Tá? Muito bem. Bom, na última congregação, nós havíamos combinado de dedicar um tempo do expediente para uma reflexão e incorporação de sugestões da comunidade em relação àquele desenho da certificação e a própria proposta de regimento. De fato, no período, nós recebemos uma sugestão da biblioteca em relação ao desenho, tá? Essa sugestão, na verdade, ajusta nomes, o detalhamento, que essa é uma questão recorrente, né? O sujeito olha para aquele desenho e diz, não estou me achando aqui, né? E aí isso geralmente se resolve mudando os nomes das caixinhas ou aumentando a resolução, ou seja, põe mais as subcaixinhas ali. Esse desenho, a princípio, não contraria nenhuma proposta, ou seja, não causa divergência ou necessidade de votação. A princípio, nós estamos incorporando as sugestões para o momento apropriado da discussão, não introduz nada diferente, a não ser que lá foi incluída a própria comissão de biblioteca, o que é pertinente, inclusive, em relação ao que a gente faz na realidade, né? E houve também a indicação da Milena, através da Milena, no último SIC, que tem a ver mais com a forma de apresentação do organograma do que com o desenho em si.
que é uma proposta matricial, né, Miriam, de apresentação, talvez mais próxima ao manual. E aí a dúvida que nós tivemos, quer dizer, a interpretação é que mais de forma, obviamente, e a interpretação que, no primeiro momento, nós tivemos, sobretudo, é que um dos pontos de dificuldade de fazer a recertificação, e que gerou incômodo entre os funcionários especificamente, ou mais especificamente, é essa dificuldade de perceber ou de poder comparar a proposta de agora com a certificação anterior. Esse desenho matricial, ainda que ajustável ao processo, né, ou aos processos de modo geral, nesse momento vai causar ainda mais distanciamento. Quer dizer, a hora que você olha ali só o processo, é aí que as pessoas não vão se encontrar mesmo. Então, nós fizemos uma consulta à PRDU, que, em última instância, é quem vai receber esse desenho, né? Apresentamos essas duas possibilidades de direcionamento, e a instrução foi o seguinte: olha, dado o estágio que está e as finalidades, ok, seguir com aquela possibilidade de desenho que a gente fez, e em etapas subsequentes, se for o caso, redesenha. Mas, a princípio, não teve a sugestão de mudar. Então, para a discussão interna, nós vamos manter por um certo tempo, pelo menos, até todo mundo estar satisfatoriamente tranquilo com o jeito que está desenhando. Mesmo porque nós precisamos dar os passos subsequentes, que é sair do desenho e reolhar os processos, né? E isso vai ser feito a partir dos próximos dias, em conjunto com os subgrupos representados na figura. Eu não sei se mais alguém deixou para trazer sugestões agora, não mandou antes e queira se manifestar. Acho que com relação, eu falei do desenho, mas e teve também, né, uma manifestação dos docentes, mas não foi possível fazer uma reunião antes, então nós acabamos deixando para agora, tá certo? Então, vou pegar inscrições e vamos ver. Posso falar primeiro? Só passar a palavra para o Marcelo. Boa tarde. Com relação ao nosso departamento, a gente se reuniu, né, a gente verificou lá o organograma, e a gente já até teve uma conversa, né, com o professor Álvaro, e no organograma o nosso setor está como seção de equipamentos. Daí eu já tiveram a oportunidade de expor os motivos por ser escolhido esse nome. Nós entendemos, mas assim a gente gostaria que fosse mantido o nome TIC, que era como a FCA está certificada hoje. A gente consultou outras unidades, como está sendo o processo de recertificação, inclusive a FT, que também, teoricamente, poderia ser afetada pelo SAR, e também pode vir, vai mudar, né? Talvez venha o campus para cá, tal. E eles também vão manter o nome TIC. A gente entende que, na verdade, é a nossa identidade, né? Então, assim, por mais que a gente compreenda os motivos que foi alterado o nome, a gente gostaria de manter a nossa identidade e se chamar TIC. E em relação às células, né, que estão abaixo do TIC, a gente gostaria de incluir a administração de redes e a administração de sistemas. Basicamente isso. Mas não como diretoria, certo? Pode colocar só TIC mesmo, aí fica a cargo Tá de bom. vocês. Não, a gente incorpora e vamos discutindo. Agora, dando sequência nas próximas etapas, ao rever os processos, a gente vai ajeitando essas separações. Tá? Não só para dizer que acho que entendo, procede e tal. Só lembrando que não necessariamente, ao rever esses processos, as caixinhas do futuro serão como é hoje. Motivo também que nós achamos importante nesse momento manter a maior proximidade possível com o desenho, né, do organograma anterior, para poder fazer essa transição. Pode ser que o reajuste ali se dê de uma forma diferente, mas tá beleza. Depois, se vocês quiserem passar por escrito, assim, tudo juntinho, isso é bom. Obrigado. Ligiana. Boa tarde.
Bom, a gente teve uma reunião do Colegiado da Saúde e a gente, não, na verdade, vários docentes relataram que não conseguiram compreender o organograma da forma como ele estava. Então, a gente não teria como opinar por uma coisa que a gente não estava entendendo. Né? Algumas coisas foram pontuadas lá naquele momento, por exemplo, a posição dos docentes dentro do organograma não está muito claro como é que esses docentes estão dentro do organograma. E, além disso, algumas coisas que nos pareceram estranhas, por exemplo, as caixas, né, como a gente está chamando aqui, a distância entre a caixa da pós-graduação e da pesquisa, que nos parece que teria que ser muito mais próxima essa relação que hoje é, né? E a gente não entendeu exatamente por que elas foram separadas ali dentro do organograma. E outras coisas que, na verdade, eu não saberia trazer aqui, porque foi pontuado como não conseguir compreender o organograma. Então, a gente gostaria, até solicitei, né, para a diretoria, por causa dessa questão do feriado, a gente acabou não tendo tempo hábil, mas eu acredito que, não sei, os docentes da administração talvez tenham uma clareza melhor quanto a isso, mas a gente talvez teria que entender melhor como é que ele foi criado para a gente conseguir opinar, né? Enquanto da forma como está agora, a gente não conseguiu. Além disso, dentro da área da nutrição especificamente, a gente gostaria de solicitar que, para a recertificação, fossem incluídas possíveis vagas futuras, que a gente sabe que pode ser um futuro muito, muito distante, mas mesmo assim a gente já queria deixar previsto nessa recertificação as vagas de nutricionistas para acompanhamento de estágio, que é uma solicitação que é feita desde 2012, segundo a recuperação aqui histórica que a gente andou fazendo com os docentes. E a gente precisa mencionar aqui para os docentes que não são da mesma área, né, que os estágios de nutrição eles precisam ser acompanhados por um profissional. Hoje em dia, quem faz esse acompanhamento são os docentes, o que nos dá uma carga de trabalho muito maior, né? E os docentes de algumas áreas, especificamente da área de clínica, que é de hospitalar, porque muitos hospitais não querem nos dar estágio porque nós não fazemos acompanhamento direto no local de estágio, dado que é uma profissão da área da saúde e, em geral, são estágios que precisam de acompanhamento direto. Outras universidades têm nutricionistas específicos para isso, que não são docentes, né, são os nutricionistas que fazem a preceptoria do estágio. Inclusive, a USP, o curso de nutrição da USP tem. Né? Então, a gente já queria deixar isso colocado dentro da recertificação para, quando a gente tiver novamente possibilidade de abertura de vaga, a gente possa discutir essa inclusão desses profissionais. De maneira ideal, seriam 3 profissionais, mas claro que a gente sabe que isso pode demorar muitos anos, de qualquer maneira a gente gostaria de colocar. Boa tarde. Eu tenho, na verdade, 2 comentários, ou um comentário sendo derivado do outro, mas o primeiro é que eu acho que a gente tem que olhar primeiro os processos de trabalho. Né? Eu, particularmente, não consigo olhar para o organograma, né, que é um gráfico que representa a estrutura formal da organização, né, ou seja, ele ilustra essa relação, esse arranjo hierárquico, né, que relaciona as diferentes áreas, e aí identifica, por exemplo, a questão do trabalho, a divisão do trabalho, enfim, inclusive os níveis existentes, sem olhar os processos de trabalho. Então, quando o Marcelo colocou o que você apontou agora, né, tendo aí uma área TIC, até o Álvaro falou, mas é diretoria, tu diz, o nome. Não, a caixinha, ela vai ilustrar a relação hierárquica, inclusive de nível gerencial. Né? E aí para baixo, quando você fala das 2, vou colocar como células e tal, eu só consigo, ou seja, a comunidade só consegue visualizar a importância, de fato, da existência dessas 2 células, ou desses 2 grupos de trabalho, vamos colocar assim, se eu souber quais são os processos de trabalho. Então, eu acho que seria importante para a gente dar um passo mais firme se a gente souber, para cada uma dessas grandes caixas, né, que são as funções aí, as áreas funcionais, vamos dizer assim, da Unicamp, da FCA, se a gente soubesse quais são
os processos, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar, porque aí, também uma outra questão, a gente tem que ver o seguinte, como que os docentes estão colocados em outra unidade, né? Na verdade, a gente não coloca o docente lá solto, né? A gente pode colocar uma célula, alguma coisa, porque o docente, por si só, ele não espelha. Ele tem as suas funções, obviamente, que é a missão da universidade, a sua área fim, tem as áreas meios, mas ele espelha a partir dos cursos, a partir da pós-graduação, a partir da pesquisa, ou seja, então, as outras unidades, o que é mais fácil a gente conseguir nos enxergar é a partir dos departamentos. Aqui a gente tem um outro arranjo, né? Mas que não difere muito da forma como está sendo colocada, a não ser pela questão do departamento, nas outras unidades, porque o docente tem lá os departamentos, mas ele trabalha nas diferentes áreas funcionais, né? Que são aquelas de apoio ao fim. Então, ou seja, a gente não é para ficar todo mundo, as pessoas, aliás, nem todo mundo vai se enxergar diretamente. E nem é essa a ideia no organograma, né? Porque ele é só um desenho da estrutura hierárquica e das relações das áreas funcionais, né? Não vai ter o nome de cada um e tal. Então, acho que isso eu também só gostaria de pontuar para ver se a gente tem o mesmo entendimento, né? Acho que é isso. Fazer uns apanhados e quem sabe eu já consiga minimizar o tamanho da reunião. Tá? Então vamos lá. Eu acho que, partindo de como os docentes estão na figura, essa é uma questão interessante. Se vocês olharem o antigo, acho que não estão em lugar nenhum, né? Eles aparecem nas comissões, certo? Então isso era uma preocupação. E é uma preocupação que momentaneamente foi resolvida, ou proposta de ser resolvida desse modo. Qual é? Ao contrário daquelas instâncias, e eu vou tentar dar exemplos, né, dessa nossa tentativa aqui. Existem unidades que têm uma correspondência 1 para 1 entre um departamento e um curso de pós-graduação. Não é nem entre o departamento e o curso de graduação, entre o departamento e um curso de pós. Entre estar num laboratório e pertencer a uma divisão de um curso de graduação ou de pós, o que for. Na FCA é impossível. Né? Passei boa parte das férias tentando fazer desenhos, precisava fazer em 4D para conseguir colocar os indivíduos aqui da FCA, docentes, em uma caixinha, ou bolinha, ou o que for, que fosse exclusivo, não dá. Então, se vocês forem pegar cada um de nós, docentes, tem sujeito que pertence a um tipo de célula da graduação, e a um outro da pós, e a um outro de pesquisa, e a um outro de extensão, e as correspondências entre os docentes se misturam. Então, tem um docente da área de saúde que está num programa interdisciplinar, que, por sua vez, está no centro, não sei o quê, acabou. Não tem como representar numa caixa só. Então, qual foi a nossa tentativa? Porém, nós entendemos, dado ao manual e a lacuna do desenho anterior, né, do organograma anterior, que é estrategicamente importante ou essencial nós aparecermos. Porque, do contrário, a estrutura da organização pode vir a ser subdimensionada. Como, por exemplo, é subdimensionada a parte da diretoria de ensino que lida com pós-graduação. Então, quando nós ignoramos que os inputs, o que sai ali dos docentes em relação às outras diretorias, se isso fica omitido, perde-se a dimensão, potencialmente, do que isso significa. Por outro lado, representar numa caixinha unidimensional não atende, não teria como colocar os docentes em nenhuma caixinha. Eles ficariam soltos. Então, o que nós tentamos fazer? Sem fazer uma arte abstrata, né? Tem que ser quadradinho, bolinho. Nós organizamos por blocos, até aí nada original, e tentamos representar que há um fluxo, que isso é dinâmico. Mesmo porque, depois de amanhã, quem está na caixinha, área saúde, programa de CENEM, mais não sei o quê, pode amanhã estar no programa de administração, sei lá, no de engenharia. Tem essa fluidez aqui, né? Então não podemos fazer. Então, é uma tentativa de representação. Fizemos um teste externo com alguém da PRDU e a pessoa conseguiu entender. E achou bom e acha que é suficiente para dimensionar as saídas. O que remeteria a uma outra pergunta que a Ligiana fez. Por que parece que está separado, né, a pesquisa da pós? Tá bom?
Então, se vocês remeterem a olharem o desenho original, esse aqui também é assim. Tem a diretoria e tudo mais está na mesma linha, tá, gente? Se vocês seguirem... Tem como reduzir, Flávio, um tiquinho? Se vocês seguirem a linha saindo lá da congregação, lá em cima está a congregação, né? Se vocês acompanharem a linha que sai da congregação e passa pela diretoria, ela é a mesma que vai para ensino, pesquisa e extensão e para as áreas de administração e de apoio. Ou seja, tudo isso aqui está na mesma sequência, tá? É só uma questão da organização. Como nós tentamos colocar numa A4, dá a impressão que está empilhado. E essa separação, na verdade, é para poder, esse distanciamento físico ali dos dois quadradinhos, dos dois pontilhados, se eu entendi a dúvida, era para conseguir representar melhor como é que se dá a saída dos impulsos dos docentes para ensino, de um lado pós-graduação, e do outro extensão e pesquisa. É mais para poder conseguir... Porque como a interface entre os docentes e as diretorias se dá a partir das comissões, percebe ali? Como é que a gente, no desenho, faria esse fluxo? Foi um arranjo mais, digamos, da organização no espaço de uma folha do que no conceito. Eles estão próximos. O que falta, e que talvez possa amenizar essa sensação de distanciamento, é algo parecido com o que nós tentamos fazer. Está vendo ali diretoria de apoio técnico? Tem uma bolinha esquisita do lado ali, projetos especiais. Aquilo é quase um lembrete para nós nesse momento, tá, gente? É um lembrete de que existe uma ponte entre diretoria de apoio técnico e a diretoria administrativa nesse nível. Então, talvez pensar na figura um elemento de conexão que pode se dar, por exemplo, sobretudo pela pós-graduação, mas não só, entre a diretoria de ensino e a diretoria de extensão e pesquisa, pode ajudar. Mas é muito mais uma impressão por causa do desenho do que do conceito. Tá? Eles estão todos alinhados e, por conta de ter essa necessidade de introduzir esse pacote dos docentes, é que nós organizamos um para cada lado, porque senão ia ter umas setas muito doidas. Assim, tá? Em relação à pós e pesquisa, eu acho importante dizer que, de fato, existem processos, ensino e pesquisa e até mesmo extensão. Nós temos que potencializar essas conexões para evitar duplicidades, né? Retrabalhos e tal. E isso, fisicamente, inclusive, a gente tem que conseguir melhorar em termos das nossas salas aqui de funcionários, tentar organizar um pouco melhor isso. Nós temos uns planos, mas vai depender justamente da criação da SAR ou da implementação dela. Acho que em relação ao que a Milena... nutrição. Acho que está anotado, eu não sei quais são as condições de realização disso, mas é importante estar presente do que não estar, certo? Em relação ao que a Milena colocou do organograma e tal, eu tendo a concordar, ou seja, aliás, o próprio manual, né, da PRDU diz, organize isso aqui por processos, ok? Só queria apontar para uma questão do momento ou etapa, onde, quando e como fazer isso, né, essa passagem da célula. Por quê? A primeira impressão, sobretudo dos funcionários, e que é legítimo isso, né, ao olhar a certificação, é dizer, onde é que eu estou aqui? Que é a fala do Marcelo, dizer, onde é que eu estou aqui? Eu não consigo me achar. E aí a discussão que se estabeleceu com os funcionários, né, nós fizemos uma reunião aqui, inclusive, e tal, ela é muito interessante para entender a natureza do problema. É que nós tendemos a olhar as caixinhas com pessoas lá dentro, né? E não com uma representação de processos ou funções, etc. O que é muito razoável. Né? Bom, estrategicamente, como lidar com isso? Se a gente passasse para a proposta que a Milena fez, e que é super aderente à PRDU, ninguém mais se veria em lugar nenhum. Virou lá um processo. E aí, o que nós optamos fazer, Milena? Certo, errado, eu não sei, mas como... Porque a reação dos funcionários foi bem interessante em relação a isso. Bom, vamos tentar fazer algo que é mais próximo do que já foi discutido antes, inclusive porque há um ano e pouco atrás, os próprios funcionários fizeram uma proposta de revisão da certificação, que é bem verdade que, ao invés de diminuir o número de funcionários, aumentou, né? Mas, por quê? Muitas vezes porque não estamos olhando o processo, essas sinergias e tal. E nós resolvemos manter algo que é mais parecido com o outro desenho.
É lógico que na etapa que vai ter que vir agora, se nós não conseguimos atender o que foi pedido, de rever esses processos, esse desenho vai acabar sendo mexido, né? Eu não sei o quanto a gente vai conseguir expressar da forma matricial que a gente tinha imaginado, mas a única forma de avançar nisso no meu entendimento, podemos, né, discordar, a gente precisava ter clareza se de fato nós vamos sintetizar 2 diretorias numa, né? Precisamos ter clareza se certas composições que existiam lá na diretoria administrativa, se valem permanecer ou não. Porque isso envolve as pessoas começam a ficar inseguras, e aí os processos começam, diria eu, refletir muito mais a preocupação dos indivíduos em relação aos seus postos de trabalho do que propriamente os processos em si. Então, tendo isso como ponto de partida, eu acho que nas próximas semanas agora, sentando com cada grupo, vendo quais são os processos vigentes, o quanto deles se mantém ou não, acho que eu tenho esperança que vai funcionar. Não sei dizer para vocês o quanto que a gente consegue transitar dessa figura para a figura completamente matricial, né? Mas acho que, na pior das hipóteses, a gente tem 2 figuras, uma dessa e outra matricial. Foi tudo? Foi, né? Mais alguém tem algum? Do regimento, alguém tem alguma? Esse que você comentou dos grupos é um trabalho que vai ser feito, porque a ideia é em junho aprovar o regimento e a proposta, certo? Já com o documento com os processos de inscritos. E esse sentar com os grupos, isso acontece ao longo desse mês para gerar esse documento dos processos? Isso. E quem serão essas pessoas? Serão os responsáveis das áreas? Você já tem isso? Então, tendo, quer dizer, o que eu estou entendendo é o seguinte: não temos nenhuma discordância em relação a esses grandes blocos, esses grandes pontilhados. Temos, eventualmente, divergências com o que vai dentro, com qual detalhamento, o nome, etc. e tal. Mas isso já coloca para a gente, potencialmente, quais são os grupos e quais são os processos. Então, vamos pensar um que é mais fácil, vai Apex, certo? Bom, vamos sentar com a Apex de ontem, hoje e amanhã, né, porque é dinâmico aqui, mobilidade e tudo mais, e vamos olhar quais são os processos vigentes. No caso da Apex, ele é interessante, porque não só eu tenho a impressão, e da onde nós estamos é fácil ver as coisas e as opiniões das pessoas sobre as coisas, que a Apex é o queridinho de todo mundo. Todo mundo reclama de algum lugar, de alguma coisa que deve ser, mas tem pouca reclamação em relação à Apex, né? Muito bem. Existem coisas que a Apex não faz e que estão planejadas na certificação original lá. Tem coisas que a Apex poderia fazer, mas que estão na caixinha, no desenho anterior, na diretoria, que é um embrião de Inova. Nós queremos ter um embrião de Inova? Eu acho que não. Eu acho que eu quero ter uma unidade que consiga conversar bem com a Inova e fazer o que a gente precisa, mas sem recriar a Inova aqui. Essa é uma caixinha que desaparece da diretoria e não se incorpora na Apex, certo? Então, esse processo são linhas lá que vão desaparecer do anterior. Porém, me parece que processos associados a acompanhamento e prestação de conta de projeto é um valor que todo mundo quer, foi dito no Planes. Isso vai ter que estar lá, né? E vai, eventualmente, implicar em aumentar vagas, se for necessário. Então, ou seja, nós não estamos falando aqui de quadro de funcionários, de gratificação, de não sei o quê. Nós estamos falando de atividades que a gente vai fazer, ou queremos fazer, ou que precisam ser feitas, na verdade, né? Lembrando que esse desenho aqui é muito mais do que nós temos que fazer, ou como nós temos que ser para fazer o que nós fazemos hoje, do que a FCA que nós queremos ser daqui a 20 anos. Né? Bom, dito isso, vamos pegando esses grupos. Então, o mais complicado, apoio técnico. Né? Por que ele é mais complicado? Porque junta TIC com manutenção. Uma parte de manutenção está indo para esse novo órgão, para a SAR. Certamente, pessoas daqui já vão ter que se mudar para esse novo órgão. Então, nesse ajuste, vamos chamar todo mundo, vai ter que ser nessa sala, né? Tal, e vamos ver o que sai, como é que nós vamos nos organizar. Mas daí sim, dando total razão para a Milena, nós não vamos pensar nas caixinhas. As caixinhas nos colocam, definiram quais são os grupos, mais ou menos, que nós temos que lidar. Né? Vamos descrever quais são esses procedimentos e processos da área de manutenção que estão indo embora. Podemos deixar embora ou vai prejudicar? Opa, vai. Então, acho que uma parte desse processo fica aqui, seja para digitar uma OS ou para acompanhar se está sendo feito ou não. Mas a gente vai fazendo, então, com os subgrupos, que
em termos, né, acho que práticos, vocês já têm a lista, né, desses processos. Vamos nos reunir em cima daquilo e, se eventualmente for preciso editar, acrescentar alguma coisa, a gente faz. Já antecipo, gente, que o que tem sido recorrente, né, em termos de dificuldades, é o nível de detalhamento. Muitas vezes nós queremos lá sacramentar um nível de detalhamento que não necessariamente é o que a PRDU está precisando ou está pedindo, e que talvez seja mais importante internamente do que numa discussão externa. Né? Então, não é porque alguém detalha o que faz de 15 em 15 minutos todo dia, necessariamente que é possível justificar mais funcionário ali do que num lugar que agregou mais as informações. Então, acho que isso a gente vai calibrando na conversa com a diretoria para não só padronizar, né, mas para criar um documento que sirva também para fora. Né, porque eu acho que parte do que é pedido da PRDU. Eu não sei se para tranquilizar ou não tranquilizar todo mundo, o entendimento que a gente tem é que, e aí só para remeter a questão de junho, né, é que isso não vai terminar em junho. Digamos que a gente consiga cumprir os prazos e mandar para as etapas subsequentes um desenho em junho. A administração vai esperar que todas as unidades mandem, vai, de algum modo, olhar isso em conjunto, vai ter que criar indicadores para comparar isso. Né? Nessas comparações, o que infere-se que vai acontecer? Vai ficar perceptível que tem processos e áreas na FCA que podem ter o mesmo nome de algo em outra unidade e aqui ser completamente diferente. Como é que eles vão lidar com isso? Não podemos saber. Mas muito provavelmente vai ter uma etapa que vão nos devolver isso e muito provavelmente nós vamos ter que passar isso de novo na congregação. Né? Porque vai vir com sugestões, comentários, determinadas células que a gente diz aqui é, sei lá, complexidade tal, precisa de não sei o que, eles vão dizer não, é menos. Em outros, tenho quase certeza que eles vão dizer não, opa, é mais, porque em tal unidade o que aqui é um secretário, a não sei o quê, na outra unidade é um AT, e nós estamos padronizando de tal jeito. Então, com relação a isso, eu não entenderia junho como uma data fatídica, fez, acabou, imexível. Eu acho que é um passo num diálogo que tem que acontecer entre as unidades e a administração. Tá? Tem alguma coisa? Não? Do regimento, alguém tem alguma... Chegou a olhar? Eu acho que tem um aspecto que seria importante conversar sobre o regimento, que é um bloco específico do regimento em que se põe dois caminhos distintos e nós precisamos chegar a um mínimo acordo aqui, porque senão as comissões não vão fazer o que é devido. Nós teríamos que definir ou refletir se nós queremos que o funcionamento das comissões esteja enunciado no regimento da FCA, o que pode implicar, por exemplo, naqueles artigos que dizem como os membros são escolhidos, ou se deveriam ser objetos dos regimentos próprios de cada comissão. Isso tem alterações, digamos, profundas no conteúdo, né? e nos capítulos do regimento, e eu ouvi pouco vocês a respeito disso. Né? Foi mencionado isso aqui, acho que uma vez ou duas, depois ninguém mais trouxe à baila, mas tem implicações muito, não vou dizer sérias, que parece grave, né? Tem implicações grandes, porque se você coloca determinada detalhamento ou definição no regimento da unidade, isso condiciona o que pode ser feito no regimento específico. Tem aspectos muito positivos ao fazer isso, por exemplo, a gente garante que coisas que nós consideramos como valores importantes, centrais, não ficam sendo mudados a cada troca de coordenador ou de diretor. Tá? E se a gente pesa demais a mão nisso, qualquer mudancinha que a gente queira fazer tem que ir para o Consul. Esse é o outro lado. Então, entre esses dois extremos, acho que é importante a gente ter clareza. Tá? No texto está identificado com uma cor diferente. Então, é como aqueles caminhos. Né? Se você acha que não devemos detalhar no regimento geral, siga por aqui, são esses artigos. Se você acha que não, que isso aqui tem que ser minimalista, siga por aqui. Milena. Na graduação, a gente está revendo o regimento da graduação primeiro. Com isso, a gente está discutindo em que medida ou qual parte do regimento da graduação sai da graduação e vai para a da FCA, né?
Acho que para exatamente dar esse equilíbrio que você está comentando, ou seja, questões importantes de como que, sei lá, de representatividade, de formação da comissão de graduação, a gente ainda não pactuou completamente, porque vai para votação na próxima reunião, mas em princípio é capaz de subir, né, algo que a gente entende que não pode ser mudado com rapidez, a não ser com uma longa discussão, é capaz de subir para o regimento da FCA. Em contrapartida, outras questões vão permanecer no regimento da FCA, porque a gente entende que, para não ficar tão amarrado, né, tendo que ser aprovado, tendo consul para qualquer alteração. Então, a gente vai tentar achar esse equilíbrio. Então, assim, eu não consigo lá, nesse momento, dizer, até porque a gente ainda não... Nós estamos olhando para as duas questões, por isso que, inclusive, estamos fazendo a revisão do regimento da graduação, né? Então, e a ideia é que a gente também enxugue algumas questões que hoje estão colocadas no regimento da graduação, que é outras questões que nem se encaixam no caso do regimento da FCA, mas que poderiam estar só apenas citando a deliberação da CCG, por exemplo, né? Não ficar colocando enfim, não deixar o regimento muito extenso e que depois, a cada mudança, a gente inclusive tem que realizar a revisão e a alteração e aprovação na congregação e nas outras instâncias, né? Então, é nesse sentido. E tinha mais alguma coisa que agora eu esqueci. Bom, mas enfim, nós vamos discutir, então, graduação e FCA, os dois regimentos, de forma conjunta na próxima reunião, e vamos trazer uma posição da graduação em bloco, né? É isso. Uma outra manifestação a respeito? Não? Tá bom, então vamos... Lembrei. E também foi discutido na última CG a possibilidade, que a gente vamos ver se vai ser aprovado, mas de inserir uma necessidade mínima de participação dos coordenadores para se realizar alteração no regimento da graduação, algo que hoje não está colocado, né? Uma participação, sei lá, de 2/3 para que uma determinada alteração no regimento da graduação possa ser efetuada. Dos membros da comissão? Isso, dos membros da comissão. Também para não dar margem, assim, sai um coordenador, entra outro, sem ter, né, a maioria discutindo sobre o artigo X, e, portanto, podendo ou não ser alterado. É isso. Perfeito. Muito bem. Mais alguma manifestação? Não? Bom, acho que a inclusão da SECAD, né? Então, o professor Peter teve lá, como eu mencionei no início da reunião, uns imprevistos em Barão, e ele faria a inclusão de uma moção de repúdio que foi encaminhada por docentes da área de saúde, do núcleo de saúde, à SEACAD, através da SEACAD. Como não foi incluído, né, porque ele ia incluir aqui, ele pediu por e-mail, formalmente, que nós incluíssemos, motivo pelo qual nós estamos incluindo aqui. Vou colocar para vocês apreciarem o texto, e depois eu tenho algumas várias considerações a respeito, tá? Com algumas sugestões de encaminhamento, mas vamos ver que acordo a gente chega aqui. Como tem pessoas assim, com mais dificuldade de enxergar, eu vou ler também, tá? Os docentes do núcleo Saúde da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, em reunião de colegiado realizada em 11 de abril de 2018, gostariam de se posicionar contra a concessão, no presente ano, de uma única vaga para professor doutor em RD-DP, nível MS 3.1, vaga esta que pode ser convertida em cotas para promoção, conforme informação divulgada na 42ª sessão ordinária da congregação, realizada em 4 de 4 de 2018. No entanto, este colegiado entende que a proposta de uma cota MS 3.1 para satisfazer as demandas das promoções docentes é inaceitável e muito inferior às nossas necessidades. A comunidade docente entende que a FCA apresenta número de docentes muito aquém das necessidades dos 6 cursos vigentes e aquém do número existente em outras unidades da Unicamp. Além disso, o número de docentes em nível MS6 é inexpressível e docentes 3.1 com tempo de casa e condições de pleitear a progressão para o nível MS5. Deve ser, é muito grande, né? Temos uma demanda reprimida de docentes que já tiveram, nos anos anteriores, pedidos de progressão de carreira com mérito reconhecido, porém não concedidos, frente às restrições orçamentárias.
Além disso, o aumento do número de docentes em níveis superiores, como MS 5 e 6, é necessário para que a nossa unidade tenha maior participação e representatividade nas demais instâncias da universidade, hoje muito inferior à necessidade. Lembramos que a FCA tem ingresso anual de 480 alunos, número expressivamente mais elevado que as unidades que possuem apenas um curso de graduação, e comparado a outras unidades, há uma desproporção entre o número de cursos e o número de docentes, bem como em condições de trabalho. Ainda assim, os docentes da FCA acumulam várias funções, incluindo administrativas, e são exigidos igualmente quanto à produtividade em ensino, pesquisa e extensão. Por isso, a concessão de uma única cota não é justa. Encaminhamos, então, um pedido às comissões para que discutam esta moção em suas reuniões ordinárias e propomos que ela seja enviada à congregação em formato de um texto que represente todos os docentes da FCA frente à reitoria, pleiteando melhores condições de trabalho para o presente ano e maior valorização da carreira docente, na área da saúde. Eu não sei, como eu não conversei com o Peter especificamente, ele não está aqui, eu não sei se isso de fato circulou em outras comissões, se vocês estão sabendo, etc. e tal. Não sei se vocês querem falar a respeito. A graduação recebeu essa carta e endossou a carta enquanto comissão. Todos os docentes foram não só favoráveis, mas também querem endossar, ou seja, para além da área da saúde, a gente gostaria de colocar pelo menos comissão da graduação da FCA, se isso for ventilado ou veiculado para fora. Tá? Bom, boa tarde a todos. Na pós também foi discutida essa moção e a comissão endossou também a moção e concorda com o teor. Foi dito também, quer dizer, no momento da discussão, pelo menos o entendimento que se teve, né, foi que seria trazido para cá para elaborar algo que fosse representado pela congregação e não diretamente a moção do jeito que ela se encontra, né? E isso foi até sugerido por alguns dados, como quantidade de MS 3.1, deixar preciso a distribuição na Unicamp e na FCA, né, que é uma distribuição concentrada em 3.1, né, aqui. Enfim, então foi nesses termos que a discussão se deu. Só para comentar que na extensão não chegou essa moção. Então a gente acabou não discutindo na nossa reunião, mas acredito que deve, passando na pós e na graduação, de certa forma, já objetiva ir para todos os colegiados ou NDEs, não sei. Não, né? Bom, a gente, enquanto representante da saúde, né, vou explicar um pouquinho. A gente discutiu bastante isso no nosso colegiado e a ideia era essa mesma, né, apresentar esse texto preliminar nas comissões e que fosse discutido e que a gente, então, a partir disso, elaborasse um outro texto que fosse representativo de todos os docentes. O que a gente realmente, o que foi discutido muito lá na saúde mesmo é que a gente não pode aceitar simplesmente assim, todas as unidades vão receber uma vaga, sendo que a gente tem mais cursos de graduação do que as outras unidades e a gente tem aí toda uma demanda reprimida quanto à progressão da carreira e ainda vagas que a gente ainda acha que estamos em piores condições. Então, a ideia acho que era essa. Não sei o que aconteceu, que não foi para a extensão e para onde? A pesquisa também. A gente acabou pedindo para todos, isso circulou pelo e-mail da saúde, e aí a gente pediu para todos os representantes levarem, acho que talvez não tenha havido tempo em algumas comissões, e também para a CIACAD, porque já que a CIACAD é quem é a instância que vai discutir isso mais especificamente, né? Então agora eu vou me manifestar. Vocês sabem que eu adoro mandar uma moção, fazer não sei o quê, mas essa aqui tem muito receio. Já vou tentar justificar e sugerir encaminhamento. Antes de tudo, só dar uma ideia de cronograma, porque isso não teve tempo de falar com vocês na última reunião, porque só ficamos sabendo depois. Então, efetivamente, saiu um cronograma do que é esperado das unidades. O que é esperado? Que no prazo de 60 dias, que já está correndo, a unidade passe na congregação
como ela quer usar o fatídico uma cota 3.1, tá? Então, esse tempo está correndo ainda, nós não somos obrigados a dizer. E, na instrução, é dito o seguinte, não nessas palavras, que não necessariamente nós precisamos cumprir esses 60 dias, ou seja, nós podemos ter mais tempo para tomar essa decisão e que, eventualmente, nós podemos decidir não usar esse dinheiro para nada, incorporar no custeio. Tá? Não fazer nem... Estou transmitindo o que nós recebemos. Tá? Então, só para dizer, nós não temos, nesse momento aqui, tomar nenhuma decisão, e, a princípio, é por esse motivo que eu não mandaria agora uma moção. Tá? Não me negando a levar, a entregar, etc. Mas vou tentar explicar vários motivos. O primeiro deles é o seguinte. Quando essa regra foi apresentada e colocada em votação, lá nas instâncias centrais, a primeira unidade a se manifestar contra a medida que foi, né, objeto da moção foi a FCM. E o argumento foi essencialmente contra a linearidade da regra. Eu já mencionei isso aqui para vocês. O argumento nós temos 300 e tantos docentes, o que nós fazemos com um 3.1? Eles têm lá os problemas deles, eles sabem onde aperta a bota. Vários outros se manifestaram, né, contra a linearidade da regra. Antes que a FCA se manifestasse contra, coisa que eu considerei fazer, a reitoria se manifestou e disse assim, olha, então, vocês estão falando disso agora, mas e os 4, 5 anos de reposição de aposentados que toda unidade aqui teve, com exceção das novas? Como que fica a FCA nessa linearidade? E esse aí, centralmente, o fato de ter feito essa coisa, que me levou a ficar quieto, eu vou dar os vários motivos. Primeiro, dado o orçamento da Unicamp, desliga tudo, perfeitamente poderia ser zero para todas as unidades. Nós estamos em déficit de 200 e tantos milhões. E a reitoria, por motivos geotécnicos políticos, resolveu pegar um pouquinho de recurso e fez o que qualquer cara de exatas faria muito bem. Qual o mínimo recurso que eu posso gastar e descontentar o menor número de pessoas? É pegar, como eu não posso pegar meio docente nem meia promoção, dar um para cada um do mínimo, e é melhor que nada. Então, eu já achei que já estava no lucro de receber um. O segundo motivo é que, de fato, foi garantido lá, isso consta em ata, tá, gente? Isso é importante, que a solução adotada para esse ano, ela não vai ser adotada ano que vem. Ou seja, a mesma comissão encarregada de executar isso aqui tem a tarefa de criar os critérios para que no ano que vem não venha de novo com essa história, com essa marmelada de dar um para cada um. Queremos critério objetivo, porque nós estamos ganhando menos, o mesmo do IEL, o mesmo de não sei quem, e assim por diante. Tá? Então, a aprovação, lá os diretores aprovaram, quem estava lá na comissão aprovou, baseado muito nessa promessa de que é excepcional. Tanto que o artigo está escrito lá, regras para este ano. E para o ano que vem a comissão tem que apresentar uma regra que seja mais decente. Não quero chamar essa de indecente, né, porque senão eu estou dizendo que a gente tem que mandar a moção logo, para o ano que vem. Tá? E um outro aspecto que é muito importante nessa conversa toda, e aí sim eu acho que nós temos que ter ação, e aí ter mais tempo para elaborar esse texto é melhor, essa que é a minha proposta, a gente elaborar isso de um outro modo, é que dependendo do que a gente coloca no texto, isso se torna contraditório com a decisão que nós tomarmos em relação ao uso desse recurso, do 3.1. Então, digamos que no nosso argumento, a gente carque aqui que não, realmente é pouco porque nós damos muita aula. Então, se isso é verdade, nós não poderíamos propor algo que a congregação, na reunião passada, enunciou, que é que nós não usaríamos dinheiro para contratar pessoas, mas sim para promover. Então, qual é a minha proposta? Vamos definir o que nós queremos priorizar, vamos juntar os indicadores que contam, vamos explicar, já que nós temos que dar uma resposta para a reitoria de qual é a nossa decisão, qual é a nossa decisão e mostrar junto nesse ofício quais são as implicações negativas para nós. Nós estamos sendo afetados nisso, e queremos que isso sejam contemplados nos critérios para as próximas distribuições de recursos.
E aí a gente pode pôr a moção junto, o que for, mas fica algo mais propositivo do que só a constatação da suposta injustiça, porque todos os diretores se sentem injustiçados e cada um tem bons motivos para isso. Imagina, por exemplo, uma unidade em que do ano passado para agora, 15 docentes se aposentaram e vão repor 0, porque eles também têm 3.2 que precisa virar livre docentes e assim por diante. Pior, vamos imaginar que a gente decida aqui abrir um concurso para livre docente. Física, para ficar mais fácil o exemplo. E a física resolva não abrir para livre docente e todos os docentes da física vêm prestar aqui. E passam. O que acontece com o nosso concurso? Não será homologado. Porque não tem como você homologar um concurso, metade de um concurso. Aí passa um docente daqui e passam 6 da física, a física não tem recurso para livre docente. Vão retardar a homologação. Então tem uma série de elementos, para além desses que vocês apontaram aqui, que a FCA precisa se posicionar, entendo eu. Mas nós temos que escolher bem o modo, e a minha proposta é, já que não passou por 2 comissões, e mesmo pelas que passaram, incorporar uma parte dessa justificativa que eu dei aqui, com uma resposta, e dizendo, olha, dentro dessas diretrizes, o que nós podemos propor efetivamente? Ou seja, o que faltaria, eu acho, que na moção, além de calibrar? Falta o que nós queremos. Porque se o que nós queremos é só reclamar de mais uma injustiça, tem mais 23 unidades reclamando também. Nós não vamos estar ganhando muita coisa. Agora, se além de reclamar, nós aproveitarmos a oportunidade para dizer, olha, nos critérios, a FCA acha que é importante carga didática, número de programas e potencial de programas de pós, que ainda não foi realizado. Porque, gente, se colocarmos a FCA só olhando a graduação comparado às outras unidades, pode ser que nós estejamos muito bem. Mas se nós somarmos graduação com pós e com extensão, nós não estamos tão bem assim na fita. Na hora que você pega lá IFCH, soma pós com graduação, é um número de alunos muito próximos ao da FCA. Né? E não sei se eles estão com mais docentes que a gente, eu acho que eles estão com menos, e com uma renca para se aposentar. Então, é lógico, um aluno de pós é diferente na graduação? É, mas nós temos 180 alunos de pós, o FCH tem 1.000 e tanto. Medicina, idem. Então, o que eu estou querendo dizer para aqui, sem desmerecer, eu acho que é pertinente isso aqui, é só para a gente ajustar o timing e o conteúdo ao momento em que nós vamos mandar a nossa decisão sobre as vagas. Por quê? Porque essa decisão não vai mudar, não vai surgir 2 MS3 nos próximos 30 dias para a gente dispor. É isso que tem. Né? E esse é o problema. Então, a gente vai, olha, vocês nos deram isso, nós estamos dividindo esse recurso desse jeito aqui, as implicações são essas e nossas sugestões para o próximo ano, ou para que seja considerado, são essas, essas, essas. Com isso, eu tenho uma agenda lá que fica além de uma moção de reclamação, que vai ser mais uma, eles talvez recebam 23. Né? Aí a gente tem uma proposta. Pode ser? Então, passaria nas 2 comissões, a gente encaminha esse texto, pode ser esse texto, nós encaminhamos esse texto para todas as comissões, para ficar uniforme, com um resuminho disso que eu falei aqui. Tá bom? E a gente tenta elaborar, se passar em junho, a nossa proposta de como usar o recurso, junto com a moção, eu acho que fica de bom tamanho. Beleza? Pode ser? Ok? Alguém tem alguma outra sugestão? Gente, ó, não estou me negando a levar, não, tá? Só estou querendo levar de um jeito que dê mais impulso. Tá certo? E aí, se quem se dispuser a ajudar aí nas considerações dos indicadores, eu comecei a fazer por teste, o Rodrigo já viu, alguns colegas já viram, alguns indicadores, assim, como a FCA seria se ela fosse igual à Unicamp, e como a Unicamp seria se ela fosse igual à FCA. Tá? Tem uns números bem interessantes. Né? Alguns que mostram que nós não estamos tão mal na fita, inclusive nesses indicadores que eu falei de extensão, pesquisa e tal, nós estamos até que razoavelmente bem, mas que tem muita unidade da Unicamp, muito docente da Unicamp, que trabalha muito menos que nós. Né? Depois, ainda tem algumas pessoas para olhar, quando a gente tiver alguma coisa mais sistematizada, eu circulo entre vocês, mas tem uns resultados que pegam bem esses pontos, para além da graduação, inclusive. Tá? Muito bem. Eu vou passar a palavra. Não temos ninguém inscrito dos membros, mas passo, então, para encerrar o expediente, aos informes dos coordenadores. Quem tiver com o microfone mais fácil. Bom, na pós-graduação, eu tenho
dois informes, um já foi discutido aqui. O primeiro é sobre a proposta, trazendo novamente aqui a questão da proposta do curso de doutorado do ICSA, né? Na última reunião eu expliquei um pouco a situação que teve, né, que foi encaminhado para uma área diferente da interdisciplinar, que era a área de sociologia. Mas nesse meio tempo a gente teve uma boa notícia, né? O professor Roberto participou de um evento da CAPES em São Paulo há 2 semanas, mais ou menos, e a gente teve a boa notícia de que a proposta foi reacolhida na área interdisciplinar e vai ser apreciada, né, junto com os outros APCN. Então, agora ela volta para o status de em avaliação e o resultado, a previsão é que saia em junho ou julho, né? Então, essa é o status da proposta que eu comentei na última reunião. O outro informe é com relação ao PED, né? Nós começamos na semana passada o processo para o PED do próximo semestre. Nós temos basicamente, nós tivemos a nova cota revelada pela Pró-Reitoria, né, que é basicamente a mesma do segundo semestre de 2017, então deve ter muitas mudanças com relação à cota. E nesse momento eu já conversei com a Milena, ela já pediu aos cursos e núcleos de graduação para indicar as disciplinas prioritárias para o PED, né? Depois tem o processo de inscrições e avaliação mais para frente. Acho que é só isso da pós. Bom, o primeiro informe se refere ao programa PA, né, de apoio acadêmico aos alunos. Na última CCG foi aprovado que os estudantes que estão inseridos nesse programa de acompanhamento, quando não publicados os seus planos de estudos, e aí tem as etapas pré-definidas já todas no calendário da DAC, terão sua matrícula cancelada, né? Então, queria só aqui deixar registrado, isso vai ser amplamente divulgado, mas em especial aí para os discentes é importante já avisar colegas que estão nessa situação que caso eles não publiquem seus planos de estudo no SIGA, no sistema SIGA, né, eles terão sua matrícula cancelada. Um outro informe também se refere ao sistema SIGA. Agora o sistema recebe, né, e valida as inscrições dos estudantes intercambistas. Então, isso facilita bastante a dinâmica e a memória, né, os registros aí do que a graduação já aprovou, enquanto disciplinas que esses estudantes, ao virem, podem cursar. Então, ficou bem bacana mesmo. Um outro informe é do Renova Grade, sistematicamente o EA2, né, que é o grupo lá junto à Pró-Reitoria de Graduação, eles vêm promovendo um ciclo de palestras que se chama Renova Grade, que é buscar e fomentar debates sobre catálogos, cursos, prospecções, enfim, dinâmicas, metodologias, tudo relacionado a um processo de aprendizagem, né, relacionado especificamente à graduação. Então, vocês devem estar receberam recentemente, inclusive, a vinda de palestrantes aí do Canadá, né, que, enfim, proferiram palestras sobre isso e terão outros momentos também. Então, fica aí o convite para que todos possam participar. E, por fim, o sistema TCC, né, depois do ano passado, em que a gente teve aí uma primeira versão rodando, agora ele foi, vamos dizer assim, recauchutado, né, o sistema agora ficou mais redondinho para dar conta de todas as especificidades dos diferentes cursos que enfim, tem esse processo aí de trabalho de conclusão, né, uma monografia. Então, o sistema está bem flexível e vai facilitar bastante a atuação dos docentes, né? Então, logo na próxima CCG vai ser aprovada essa versão. Se espera que nessa última não deu tempo, porque a pauta foi bem extensa, mas numa próxima vai ser aprovado para a gente implantar aí no segundo semestre de 2018. Acho que é isso.
Boa tarde a todos. Da comissão de pesquisa, são 2 itens, né? O professor Márcio já adiantou a questão do atraso na RTI, né? No plano de aplicação. Como mudou o sistema, né? Agora cada área tem que mandar propostas em conjunto. Acho que isso acabou gerando esse atraso, mas o objetivo a princípio foi atendido e as demandas não estão mais pulverizadas como era antigamente. Outro ponto é a questão dos critérios para o PAQPP, né? Na última comissão nós estabelecemos os critérios gerais que possibilitem a utilização no recurso para projetos que visem mais o todo, né? De forma mais global, não tão pulverizado entre áreas. Acho que os membros da comissão de pesquisa vão poder passar isso para os seus colegiados depois, explicar de forma um pouco melhor. E também validamos o plano de aplicação do PAQPP, né, que agora tem que seguir um plano de aplicação. Então, a gente já teve a votação e passou para frente. Acho que é isso só. Eu só queria complementar uma informação da RTI. Aqueles 25% da RTI que fica com a diretoria, a gente vai usar esses 25% para apoiar as solicitações que vieram das áreas, né? Então, a área de administração tinha solicitado a compra de uma televisão para uma sala de reunião, que eu não lembro qual que era, CEPAD? Não lembro. E o recurso não dava, então a gente vai complementar para comprar uma televisão maior, né? E vai comprar uma outra televisão para a sala de reunião lá da pós-graduação e pesquisa e complementar os outros recursos. Quer dizer, não tem nenhum projeto especial, isso vai ser só usado para complementar o que está sendo solicitado, tá? Extensão? Bom, na extensão, o único informe, eu tenho informe a Julie e a Laís, eu recebi uma primeira ideia já de como a extensão vai incentivar as atividades comunitárias, então estou fazendo alguns ajustes para já apresentar na próxima reunião da comissão. E o segundo é em relação à parte de impressões, que a gente já colocou em funcionamento a ideia. Então, no relatório atual, eu não achei na pauta, mas eu recebi pelo e-mail detalhado. Eu já vi que já tem lá uma aba extensão e o curso que usou já está lá. Então, já com esse relatório, vai acontecer o primeiro repasse aí direto para o AIU. E que eu estranhei, que eu vi que aumentou muito a quantidade do mês passado para esse. Eu não sei se eu que vi muito rápido o relatório. Mas enfim. Na extensão é só isso. Tem a sazonalidade das impressões, né? Vamos ver, vamos esperar. Muito bem. Passando para a ordem do dia, coloco se existe algum pedido de destaque de algum item. A2. Mais algum? Não? Então, vamos colocar em votação todos os itens da pauta, com exceção do item A2. Favoráveis à aprovação de todos os itens, permaneçam como estão. Desfavoráveis? Abstenções? Todos os itens aprovados. Passemos para o A02. Relatório de atividades da professora doutora Andréa Maculano Esteves, referente ao período de 1/1 de 2015 a 31/12 de 2017. Rafael. Boa tarde. O motivo do pedido de destaque não é nada relacionado ao mérito do relatório da professora Andréa, mas tem o intuito de reforçar aquela sugestão que eu tinha apresentado para a diretoria de alterar o fluxo pelo qual passam os relatórios de atividade docente aqui na unidade. No final dos relatórios são juntados pareceres, né? E a partir daí que nas instâncias superiores se verifica de fato
o desempenho do docente no período, triênio, quadriênio ou quinquênio, né? E a forma como a gente faz aqui gera um efeito de se perder coisas que são importantes no relatório dos docentes. Isso tem uma implicação de dificultar, né, a defesa dos relatórios nas instâncias superiores, mas, sobretudo, de impedir que cada comissão possa dizer de forma mais clara o que se espera dos docentes, né? Então, atualmente, tem-se um parecer geral, né, de um docente da área, que muitas vezes não digo genérico, mas pelo menos superficial, porque ele tem que dar conta de todas as dimensões, né? E as comissões emitem os pareceres com base nesse inicial, que são pareceres protocolares, né? Então, com isso, as comissões não podem dizer, por exemplo, o que esperam dos docentes em termos de pesquisa, comprometimento com graduação, pós e extensão. Então, a sugestão seria que esse parecer integrador viesse no final, depois de uma rodada de pareceres em cada comissão, né? E que o parecer integrador partisse da CIACAD como órgão assessor da congregação, né? Eu acho que faria sentido. Isso, entendo que aumentaria um pouco a carga de trabalho nas comissões, mas eu vejo que esse é um esforço necessário para que as comissões não se esvaziem, né, e não se tornem espaço apenas de aprovação quase que automática, né, de relatórios, mas que possam dizer de forma mais qualificada que tipo de correções de rótulos os docentes têm que ter no desenvolvimento da carreira. Então, essa é a sugestão, e me comprometo, se for o entendimento da congregação, aí apresentar, de repente, uma proposta mais detalhada de como fazer isso. Só um comentário complementar. Algumas vezes, nesse parecer mais geral, nem está mencionado nada relativo à extensão, por exemplo. O que a gente tem adotado na extensão é, quando acontece isso, pedir o parecer de alguém da comissão para complementar. Inclusive, aconteceu nesse último, por algum motivo não está o parecer que foi adicionado depois. Porque provavelmente nessa avaliação, nessa quantidade grande de avaliação e tendo que ser muito geral, fica difícil para a pessoa, ou para as 3 pessoas que avaliam, contemplarem tudo, né? Eu acho que faz sentido a sugestão do Rafael. Pelo que eu entendi, cada comissão avaliaria e depois ter uma avaliação geral, né? Que ele, além de poder acessar todos os dados, ele já vai dar mais trabalho para as comissões. Porém, cada uma vai avaliar um ponto específico, e aí, no geral, o grupo consegue olhar um por um e ainda complementar, né? Fica diferente, por exemplo, a gente está tendo que adicionar, e nem sei se era para fazer isso ou não, porque eu converso com o pessoal, como que eu vou aprovar alguma coisa que não parecer que não tem nada da extensão, né? Se o caminho for inverso, para mim faz todo sentido. Faz sentido a sua proposta, eu só fiquei pensando em relação ao sistema, porque como que o RAD se estrutura? Eu sei que a direção que diz qual é o docente que vai inserir. Por exemplo, eu não consigo entrar no sisteminha e dizer, sei lá, o Carlos que vai dar o parecer tal. Não sei como no sistema daria para fazer isso, né? Que facilitaria, se a gente conseguir. Então, o RH mandaria para as comissões, aí a gente faria o trâmite depois. Só que depois eu que tenho que inserir no sistema também. Não, aí ele compila no sistema? Em relação ao comentário do Rafael, acho que é bem pertinente, né? A CPG, quando a gente começou a fazer os relatórios, a gente discutiu um pouco isso, Rafael, que nem todos os pareceres vêm muito diferentes, né, gerais.
alguns são mais detalhados, outros são menos. E no final das contas a gente resolveu que, por padrão, colocar todo o relatório da CPG tem indicadores também. Então, além de corroborar o parecer geral, a gente fixou alguns critérios, alguns indicadores e a gente aponta. Então, mas assim, eu acho que talvez seria mais natural mesmo o geral ser balizado nesses indicadores, né? Uma vez que as comissões podem definir o que entende por mérito, enfim. Só com relação ao sistema, a gente configura ele da maneira, o fluxo, né? Qual era a limitação? O nosso processo anterior ao RAD informatizado era exatamente o que o Rafael está sugerindo. Passava em paralelo nas 4 comissões e tinha um parecer integrado que era do SIC na época. A única limitação do sistema é que cada comissão não consegue encaminhar 2 pareceres. E no nosso fluxo anterior, nós tínhamos um parecer do relator e um parecer, que é esse mais protocolar, da comissão. Uma maneira fácil de resolver isso é integrar um parecer do relator com um parágrafo final num mesmo texto, marcando a diferença entre os 2 no mesmo texto no sistema. Do ponto de vista do sistema administrativo, burocrático, não tem problema nenhum na implantação desse novo fluxo. Uma das considerações que eu me lembro, mas eu não me lembro exatamente onde é que se deu esse debate, era de que a antecipação da integração do parecer diminuiria a demanda por relatores. Mas eu não me lembro desse debate, mas eu teria que ver. Mas não, o que eu quero falar, deixar registrado, é que, do ponto de vista do sistema, não existe nenhuma limitação, a não ser a questão que foi o que aconteceu com a extensão esse mês, né? Vieram 2 pareceres, o parecer do relator e o parecer final. No RAD ou documento RAD, não ficam os 2. Fica um anexo PDF no sistema. Ele deveria estar anexo também à pauta, foi uma falha nossa de construção da pauta, mas aí a gente tem que criar um outro documento que vai por fora. Mas no sistema não fica, e todo mundo que for avaliar tem que lembrar de olhar que no anexo tem um parecer e relocalizar ele dentro das informações, né? Mas é só isso. Boa tarde. Na comissão de pesquisa, acho que na última reunião que eu participei, que o Rafa fez essa pontuação, a gente chegou a discutir que era o formato passado mesmo, e que ele fica mais coerente no sentido de trabalhar no detalhamento um pouco maior em cada setor, né, em cada área específica para avaliação daquele docente. O que nós acabamos discutindo um pouco, né, me corrija se eu estiver equivocada, é que aí a gente teria que trabalhar com a qualidade dos pareceres, porque um ponto que fica negativo como vem dessa forma é que já vem um parecer anterior, e aí fica complicado também mudar o que está ali naquele parecer anterior. E é difícil para um relator analisar o processo, o protocolo todo lá do RAD, no detalhamento necessário e com a qualidade necessária. E o que ficou discutido na comissão de pesquisa é que aí teria só que voltar aquele cuidado que já havia sido passado em outras ocasiões, no sentido de fato, os pareceres qualitativos, mesmo que sejam associados também à quantidade, que eles deem ênfase no que realmente tem a ver com aquela comissão. Porque um problema que é recorrente, assim, que a gente discute aqui, inclusive, né, na congregação, às vezes o professor tem em determinada área, ele tem bastante efetividade, e isso passa despercebido no parecer qualificado, porque já que ele já tem, não preciso qualificar isso. E aquele que não tem essa demanda para a área, aí, para tentar minimizar, de repente, esse olhar para aquilo que está um pouco ausente naquele momento, que não necessariamente é um problema, mas que está um pouco ausente, aí o parecer qualificado ele fica exacerbado e acaba elogiando demais alguém que não tem a tarefa para aquele ponto,
e desvalorizando quem está trabalhando no sentido. Então, acho que é só minha pontuação é só no sentido de, se isso acontecer, que nós temos a preocupação dos relatores em ressaltar a ocorrência mesmo, né? Acho que foi uma discussão que foi pertinente lá na comissão de pesquisa. Eu acho que dando prosseguimento a isso que a Fúvia mencionou, tentando, de fato, acho que essa inversão pode ser boa, mas não podemos esquecer dos problemas anteriores. Né? Quais eram os problemas anteriores? Um deles, esse a Fúvia mencionou muito bem. O outro é que, relacionado a esse, é que passa a ser fundamental que o sujeito que vai amarrar todos esses textos, de fato, consiga perceber como é que se dá esse diferencial dos perfis dos docentes aqui. Porque, ao contrário de outras unidades, em que se tem uma média e todo mundo flutua em relação a essa média, de certo modo, e você consegue avaliar, aqui o fato de alguém ter um indicador muito baixo em algum quesito, né, é um dado positivo, porque significa que ele tem um outro muito bom, ele só é de um perfil diferente. Então é preciso tomar cuidado ao amarrar. Antes, como o Flávio mencionou, o que acontecia? As comissões mandavam para a SIC e a SIC fazia esse arranjo, antes do rádio. Isso não vai mais acontecer, pelo redesenho que nós estamos fazendo da própria SIC. Né? Então, o sujeito que for incumbido dessa amarração, ele tem um trabalho extra de, puxa, o sujeito aqui não tem indicadores bons de pesquisa. Deixa eu olhar qual que é a cara desse sujeito. Poxa, é alguém que está fazendo foco na extensão, ensino da graduação, sei lá eu. Então, essa sensibilidade vai ter que ter. Né? Por outro lado, se cada comissão ficar concentrada no que lhe diz respeito, friamente, isso pode ser um fator, né? Porque também fica essa. Né? Ah, não, realmente indicador de pesquisa, eu acho que de repente não é bom, porque eu sou de outra área, né? Mas aquele indicador de pesquisa pode ser bom para aquela área, eu fico justificando lá 2 páginas, né? Olhando os outros itens e tal. Eu acho que isso vai ter que ajeitar. Então, aproveitando a tua sugestão, Rafael, acho que se for e eu estou entendendo que acho que é de concordância geral, que pode se promover esse retorno ao modelo antigo, talvez propor com alguns desses critérios ou cuidados que precisaria ter. E aí poderia conversar na diretoria também, de tentar amarrar e faz um teste. Acho que tem. E se... Então, nesse, mas no... Porque eu estou entendendo que a comissão não vai fazer o retrabalho de achar daí um outro parecerista, certo? Eu ia propor isso agora. A gente pode tentar. Acho que a pós já está fazendo. E a gente... Não, eles definiram o que eles vão priorizar. O relatório já sai os dados. Né? Ah, bem, isso. As comissões podem refazer o parecer. Não no caso aqui, nos futuros, não. Qual é a dúvida nesse fluxo? Quer dizer, não é só a inversão do fluxo, tem a ver com a seleção de quem dá o parecer. Porque se cada comissão vai lá e pede para o mesmo membro dar o parecer, e depois ainda ele é pedido para fazer o parecer geral, aí dá na mesma. É que assim, quando chega o parecer do docente no geral, a gente consegue ter um olhar sobre tudo. Então, isso vai diminuir as questões que vocês estão colocando. E aí, a graduação, a pós, a extensão, pesquisa, focaria mais em detalhar o que cabe em cada comissão, em relação ao relatório. Eu acho que isso a gente poderia... Manteria o fluxo, isso, com esse reparo. Porque o que eu acho que ele está colocando... Não, a sua sugestão é inverter o fluxo. A minha sugestão, na verdade, é manter o fluxo, mas reforçar com que cada relatório da comissão seja um parecer mais circunstanciado, mais robusto. Eu acho que essa é uma questão. Porém, se a gente mantiver o parecer geral antes, ele perde o sentido. Né? Assim, ele não trabalha em cima dos pareceres das comissões. E aí fica uma coisa simplesmente protocolar que a comissão aprova, né, o parecer sem discutir, por exemplo, se é preciso encaminhar alguma sugestão
recomendação, né? Nas outras unidades, o que eu observo é que, mesmo quando enfim, se trabalha com parecerista dentro da comissão, o parecer que entra no sistema RAD não é simplesmente a aprovação da comissão, mas o parecer mesmo, né? E, em função disso, alguém que geralmente é do conselho departamental ou conselho integrado faz esse arranjo. Então, aqui, a estrutura que eu vejo que é mais ou menos equivalente seria a CIACAD, né? A CIACAD juntaria no campo do RAD esse conjunto de... Isso que eu ia falar, a gente discutiu critérios de promoção de carreira, né? A CIACAD elaborou um documento, ainda não passou pelas comissões, mas acho que vai em encontro de tudo isso. Lá tem critérios quantitativos, né, e qualitativos, porque avalia especificidades de cada área, né? Então, acho que cada comissão poderia, a partir desses critérios, elaborar um relatório, um parecer, e depois voltaria para a CIACAD e ela compilaria tudo. Agora, eu não sei quem submeteria no sistema, né? Se é um membro da CIACAD, para não criar conflito com as comissões, ou algum outro docente da casa, como funciona hoje, que ele pegaria todos esses pareceres, inclusive do CIACAD, e submeteria, não sei. Hoje, a escolha do relator inicial, ela tem como possível relator qualquer docente. Então, como é que funciona o fluxo na prática? Eu tenho uma relação dos docentes e dos tempos em que eles vão ter que submeter o relatório. Isso já tem até 2022. Já foi definido na diretoria 2020, eu acho. A gente tinha até 2022, já definimos até 2020 uma relação dos pareceristas para não sobrecarregar ninguém, então distribuindo de forma a alinhar perfis que consigam entender a especificidade do docente avaliado e não repetir muito o docente. E é feita a indicação no sistema e, a partir daí, cada membro da comissão poderia entrar no sistema e editar o parecer da sua própria comissão. Só que só o presidente da comissão, da referida comissão, pode dar o enviar. Então, no RAD, eu não sei como é que funciona a dinâmica dentro de cada comissão, mas, em tese, cada membro pode editar o parecer. Então, pode haver a construção de um parecer coletivo, desde que o final seja um ok do presidente. Então, não sei se é nesse sentido a dúvida, mas, operacionalmente, é possível que várias pessoas editem o parecer no mesmo momento, que preencha dados, né? E que o consenso seja fechado e encaminhado por uma única pessoa. Vocês na comissão, vocês usam só membros da comissão para dar parecer? Na pós, na pesquisa, na ascensão. Não pode ser ad hoc. Por exemplo, a comissão... Porque eu pensei... Porque às vezes fica... Se pudesse indicar alguém, essa pessoa iria fazer o parecer circunstanciado e depois vai para o geral. Porque no geral, que é esse que a gente indica, já indicou até 2020, a gente tentou colocar pessoas que eram pertinentes à área do projeto, que tava, do relatório, e que não estava em avaliação. Oi? Não, o parecer não. O parecer geral. Porque essa escolha, né, nós temos uma lista e todo mundo tem que prestar até 2000 não sei quanto. Aí que nós fomos olhando se o sujeito já estava em probatório ou não, se é da área ou não, se está sendo avaliado no mesmo momento que o outro ou não, porque senão você acaba trocando. Então, na verdade, existe essa centralidade inicial, ela acaba resolvendo um problema que as comissões podem ter se tiverem que escolher os pareceristas, que é fazer essa checagem, que foi aquilo que eu estava mencionando, que eu não estava entendendo a princípio muito bem qual era a outra sugestão, né? Que a gente corre o risco, dependendo de como fizer o processo,
a mesma pessoa acabar dando parecer de pesquisa, de ensino, de extensão e o geral, porque tem tantos critérios para exclusão de alguém para dar o parecer que é complicado. Mas se o parecer é do membro da própria comissão, é possível ajustar a ordem sem ter o perigo. A princípio, eu acho que as duas ordens podem funcionar. De todo modo, e acho que a gente poderia fazer isso, se vocês concordarem, o Rafael se dispôs, senta lá conosco e a gente faz pelo menos 1 ou 2 propostas com teste e vê. De todo modo, posso dizer para vocês, os pareceres estão fraquinhos. Os pareceres estão fraquinhos. Quando chega lá para a última coisa, né, poderia ser melhor. Mas, enfim, vamos resolver isso. Perfeito? Então, vou colocar em votação aqui o relatório da Andréa Maculano Esteves. Favoráveis, permaneçam como estão. Desfavoráveis, abstenções. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Até a próxima.